Olá! Hoje nós vamos fazer a lição 137. Quando sou curado, não sou curado sozinho. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais, para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. Nessa lição, Jesus está reforçando o quanto a doença separa, porque a doença faz você pensar que existe realmente um corpo que está doente e dá muita realidade à separação. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera à parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada, mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente, de aceitar o próprio ser com todas as suas partes intactas e incólumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe dá a vida, mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. Então a cura, ela só acontece na mente. É no momento em que esse ser que pensa que está separado se vê em unicidade com Deus. Nesse momento a cura acontece. A cura não é do corpo, a cura vem da mente. E muitas vezes o corpo responde a essa mente, se curando realmente, porque ele não precisa mais confirmar crenças que o manteriam separado e doente. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi a simples verdade e sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. Assim, a cura, que nunca foi necessária à verdade, tem que demonstrar que a doença não é real. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contra-sonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesmo. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi, a cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. Então vemos aqui que a cura que ele nos fala é a cura da ilusão. É a cura de acreditar em um sistema de separação. E como já foi dito, é ver aqueles sintomas, não negá-los, muitas vezes que sentimos essas dores, essas doenças, não negar, mas ter o discernimento de que a verdade não se mistura com a ilusão, que o Filho de Deus, ele não está nesse corpo, então não tem como o Filho estar doente. O corpo pode estar sofrendo, o corpo pode estar dolorido, o corpo pode ter alguma enfermidade, mas isso não se confunde com a verdade. A cura, ela é na mente, em primeiro lugar. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real.
O corpo parece mais sólido e mais estável do que a mente, e o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Aqui ele nos diz o anticristo, e o anticristo é o pensamento de separação, que chamamos de ego. Então, aqui no mundo, o medo é que domina, pois tudo aqui tem um fim, até mesmo esse corpo. Então, morremos de medo de algo acontecer com nossos entes queridos, com nós mesmos. Por isso, vivemos em um mundo de medo, e esse é o mundo do anticristo. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá a ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas e as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. A cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada e, por esse atributo, prova que as leis que não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável são mais poderosas do que os seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. A cura é na mente. Por isso, quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho, porque eu sei que o outro não está ali, que esse corpo não é a realidade dele e eu me uno a ele em uma mente unificada. E essa é a cura, essa é a salvação. A cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua, quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida vem a ser a tua, assim que tu lhe estenderes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor. E ao te deixares curar, vês todos aqueles ataques à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem tocas ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti, mas nunca és curado sozinho. E legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Quando ele diz o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas, isso quer dizer o Espírito Santo, que é a parte da mente que está sã, que está corrigida, nos pede para disponibilizarmos essa mente equivocada para ele, para escolhermos entre uma mente curada. Assim estendemos essa cura a todos à nossa volta e não temos noção do quanto podemos curar através da mente. São legiões e legiões de pessoas que são beneficiadas através da cura, da sua disponibilidade para a cura. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura. E nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto onde os fatigados podem permanecer para descansar, pois aqui a verdade lhes é concedida
e todas as ilusões são trazidas à verdade. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convidas o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja, e isso não pode ter sucesso. Hoje pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes, que neste dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa sê-lo, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-emos ao soar de cada hora de que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria e a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Ele nos pede para relembrarmos a cada hora, porque a nossa mente ela foi viciada em um pensamento de separação. Nós passamos o nosso dia praticamente inteiro dedicado à separação. Então, por isso, nós devemos a cada hora nos lembrar disso, nos lembrar de preferência a cada minuto, sempre estar nos lembrando disso. No começo, nos lembramos aos poucos, porque estamos muito viciados na separação. Mas à medida que vamos nos acostumando a dar esse tempo ao Espírito Santo, isso vai sendo transformado e a mente vai sendo utilizada para a verdade. E a cura é inevitável. Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a esses pensamentos, com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Permite que a cura se dê através de ti, neste dia mesmo, e enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para só guardar o que dás e receber o Verbo de Deus, para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção onde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com este pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.